Você acha mesmo que está protegendo seu filho quando diz sim para tudo que ele quer? Que está fazendo o melhor por ele ao poupá-lo da frustração, do choro, da raiva? Talvez sim, mas aqui vai uma verdade brutal. Quanto mais você alivia a vida do seu filho agora, mais pesado será o fardo que ele vai carregar quando crescer, porque o mundo real não mima. O mundo cobra, exige, desafia, e ele não está nem aí se seu filho está preparado ou não. O mimo de hoje é a ansiedade de amanhã. É o adulto que não sabe ouvir um não, que entra em colapso ao ser contrariado, que desiste no primeiro tropeço. Você não está criando um filho feliz, está formando um adulto frágil. E pior, um adulto ressentido. Ressentido com os pais que prometeram que tudo na vida seria fácil. E quando a conta chega, porque ela sempre chega, ele se sente traído, não pelo mundo, mas por você. Essa é a geração que foi poupada da dor e por isso nunca aprendeu a crescer. É hora de encarar o impacto invisível do amor mal direcionado. Eles não percebem, mas muitos pais estão ensinando seus filhos a fracassar. Não por maldade, mas por medo. Medo de ver o filho chorar, de ser rejeitado, de parecer duro. Então trocam a disciplina por presentes, substituem limites por distrações. Quando a criança se frustra, em vez de ajudá-la a enfrentar a emoção, oferecem um celular, um doce, uma recompensa. Mas o cérebro infantil aprende rápido. Se eu gritar, ganho. Se eu espernear, consigo. Se eu ameaçar, domino meus pais. E isso, que parece inofensivo aos 5 anos, vira um monstro aos 15. Um adolescente incapaz de lidar com frustrações básicas, que não aceita a hierarquia, que explode ao ser contrariado. E mais tarde, vira um adulto quebrado emocionalmente, despreparado para enfrentar a vida real. É exatamente aqui que o estoicismo entra como um antídoto, porque o estoicismo ensina algo que os mimos nunca ensinaram, que a dor tem função, que o desconforto constrói e que não se deve fugir da dificuldade, mas enfrentá-la com coragem. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em dominar as próprias reações diante dele. E é exatamente isso que falta nas crianças que foram mimadas demais: autocontrole. Elas cresceram sem experimentar a espera, a negação, a frustração. Nunca aprenderam que o não também é uma forma de amor. Quando não preparamos nossos filhos para perder, estamos sabotando sua força emocional. Um pai estoico entende que amar é ensinar o filho a ser forte, não a ser feliz o tempo todo. Que criar desconforto agora é salvar o filho de uma dor muito maior lá na frente. Um exemplo prático, um pai que permite que o filho ouça "não pode" quando quer mais doce, que não volta atrás quando a criança ameaça se jogar no chão, que o deixa entediado em vez de correr para colocar um tablet na mão dele. Esse pai está ensinando uma habilidade rara, resiliência, porque quando a vida bater, e ela vai bater, esse filho saberá aguentar, sem colapsar, sem culpar o mundo, sem fugir. Imagine agora 2 crianças. A primeira foi educada com limites claros, aprendeu que a vida tem regras, que nem tudo acontece no tempo dela. Essa criança cresceu entendendo que esforço vem antes de recompensa. Quando sente frustração, respira fundo, se reorganiza e tenta de novo. Agora veja a segunda. Sempre conseguiu tudo o que quis. Os pais evitavam qualquer incômodo. Quando chorava, ganhava. Quando gritava, era ouvida. Cresceu acreditando que o mundo gira ao seu redor. O resultado? A primeira criança cresce com inteligência emocional. A segunda, com ego inflado e tolerância zero à frustração. E quando a vida exige sacrifício, ela trava, desiste, entra em pânico. O mimo cria adultos frágeis, emocionalmente instáveis e incapazes de construir vínculos duradouros. Isso porque nunca precisaram pensar no outro, lidar com não, nem entender limites. E aí, quando perdem um emprego, um relacionamento ou enfrentam um fracasso,
não têm estrutura interna para reagir. Vão desmoronar, exatamente porque foram amadas demais. O que esses pais não percebem é que, ao tentarem evitar o sofrimento dos filhos, estão construindo um caminho para um sofrimento ainda maior. Só que adiado, só que silencioso. A criança mimada não sofre agora, mas sofrerá sozinha no futuro, quando ninguém mais aceitar seus caprichos. Quando o chefe não se curvar aos seus pedidos. Quando um parceiro colocar limites. Quando perceber que o mundo real não recompensa birra nem manipulação emocional. A raiz disso tudo está na infância, onde tudo era concedido e nada era conquistado. O mimo constante destrói o senso de responsabilidade. E o que sobra? Um adulto emocionalmente infantil, que não sabe lidar com críticas, que não suporta pressão, que terceiriza culpas. Isso é o oposto do que os grandes filósofos estoicos pregavam. A maturidade nasce da responsabilidade. Criar um filho forte não é tarefa fácil. Vai exigir firmeza. Vai doer dizer não. Mas cada vez que você escolhe educar com coragem, em vez de ceder por conveniência, está moldando um ser humano preparado para o caos do mundo real. A natureza não mima seus filhos. O lobo precisa aprender a caçar. O pássaro precisa ser empurrado do ninho. É no desafio que o instinto desperta, que a força aparece. E nós, humanos, esquecemos disso. Passamos a tratar nossos filhos como porcelanas, quando na verdade eles são espadas em formação. Precisam ser forjados no calor da disciplina, do limite, da espera. O mimo interrompe esse processo natural. Ele enfraquece, distorce a noção de esforço, destrói o valor da conquista. Um filho que nunca teve que esperar, que sempre foi poupado, cresce acreditando que tudo é direito, nada é dever. Mas a realidade é implacável com esse tipo de mentalidade. A vida não entrega sonhos embrulhados com fita. Ela exige persistência, renúncia, coragem. E se seu filho não aprender isso dentro de casa, com amor e firmeza, ele aprenderá com dor e despreparo nas ruas da vida. É por isso que o estoicismo é tão necessário. Ele resgata a verdade esquecida de que o desconforto é parte da jornada, que sem dor não há formação de caráter. Muitos pais dizem, mas eu só quero que meu filho seja feliz. Só que felicidade não é dar tudo o que ele pede. Felicidade verdadeira nasce do senso de competência, da capacidade de enfrentar desafios, de vencer o que parecia impossível. E isso não se ensina mimando, ensina-se enfrentando, com firmeza e amor. Um pai estoico entende que educar é frustrar o filho no presente para fortalecê-lo no futuro. É negar um capricho agora para que ele aprenda o valor do que conquista. É dizer não com convicção, mesmo quando o coração aperta. Porque a missão não é criar momentos agradáveis, mas formar um ser humano que saiba viver, cair e se reerguer. Isso não se aprende com brinquedos caros, nem com permissividade. Aprende-se com exemplos. Com pais que demonstram controle emocional, que mantêm a palavra, que não cedem ao primeiro choro. Isso é amor que constrói. Amor que prepara, amor que salva. O mimo pode parecer carinho, mas muitas vezes é uma fuga, uma forma inconsciente de compensar culpas. E filhos não precisam de compensações, eles precisam de direção. O que falta hoje não são pais amorosos, são pais corajosos. Corajosos o suficiente para suportar o choro do filho sem se desestabilizar. Corajosos para dizer não sem medo de parecerem duros. Corajosos para entender que frustração não mata, educa. Quando você diz não, você não está afastando seu filho. Está mostrando que há uma estrutura, uma ordem, um limite. E isso traz segurança. Filhos que crescem sem limites viram adultos inseguros, perdidos, carentes de autoridade externa.
São esses que buscam validação em relacionamentos tóxicos, que não conseguem tomar decisões, que vivem presos em ciclos de autossabotagem. Agora pense, seu filho vai lembrar mais do presente que você deu ou da força que você ensinou? Ele vai se orgulhar mais do que ganhou sem esforço ou do que conquistou com suor? O estoicismo nos ensina que o verdadeiro bem está na virtude, na disciplina, na força interior. E essa força só nasce onde existe enfrentamento. O mimo é fácil, educar com firmeza é difícil. Mas é isso que separa pais comuns de pais inesquecíveis. Agora, imagine o impacto dessa educação quando seu filho virar adulto. Ele terá ferramentas para encarar o mundo com serenidade, para suportar críticas sem se desmoronar, para construir relacionamentos sólidos e baseados em respeito mútuo. Não será o tipo que foge diante da primeira dificuldade, mas aquele que encara o desafio de frente, aprende com os erros e cresce a cada queda. Essa é a promessa do estoicismo aplicado à paternidade. Criar filhos que não dependam de aplausos constantes, que saibam reconhecer suas próprias limitações e, principalmente, que não sejam reféns das circunstâncias. É o legado que todo pai ou mãe deve desejar deixar. Não um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro que prepara para a vida real. Lembre-se, proteger demais é privar. Amar demais sem limites é enfraquecer. E a maior prova de amor é ensinar seu filho a ser forte, independente e responsável. Chegamos ao momento decisivo. A responsabilidade está em suas mãos, pai, mãe, guardião do futuro. A decisão de mimar ou educar com firmeza define o destino emocional do seu filho. O estoicismo nos convida a enxergar a educação como uma forja, onde o amor verdadeiro não se mede em indulgências, mas em preparação para a vida dura e imprevisível. Não espere que o mundo seja gentil, não proteja seu filho de todo desconforto, ensine-o a suportá-lo com coragem. Diga não quando for preciso. Recuse facilidades que apenas alimentam a fragilidade. Mostre que o amor não é um prêmio, mas uma responsabilidade. Compartilhe este vídeo com outros pais que precisam ouvir essa verdade. Deixe seu comentário contando como você lida com limites na educação dos seus filhos. E se ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever para receber mais conteúdos que vão transformar sua visão de paternidade e fortalecer sua família. Educar não é fácil, mas é o maior presente que você pode dar, porque está criando não só um filho, mas um guerreiro para a vida.